Fala pessoal, boa noite a todos. Bem-vindo ao treinamento da Academia Caripec. Hoje nós vamos estar falando de sustentabilidade do nosso negócio, ok? Muitas pessoas, elas querem saber, né? Elas querem saber qual que é a sustentabilidade, né? Como que esse negócio vai sobreviver por 22 anos, ok? Então, preste bastante atenção nesse treinamento, ele vai ficar gravado, ok? Para você poder assistir novamente, mas a possibilidade de você tirar dúvidas vai ser hoje, tá bom? Então, preste atenção, vamos lá, não vai ser demorado, ok? Porque muita coisa aqui a gente já falou, a gente só vai frisar os detalhes, beleza? Então, vamos lá. Estou de olho aqui no WhatsApp, porque qualquer coisa, beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa, poder computacional como base, né? Gente, aqui tá os computadores, a fotinha deles aqui, tá vendo? Isso aqui é o que faz a mineração da CA, ok? Então, esse aqui é o poder do nosso negócio, né? Olha que bacana, gente. Vocês não têm noção quando vocês entenderem toda a engrenagem que é o nosso negócio. É muito forte mesmo, né? Então, todos os dias são minerados 40 mil unidades de CA são mineradas através desses computadores, ok? Assim como o Bitcoin foi minerado e é minerado até hoje, a nossa moeda será minerada por 22 anos. Perfeito? Então, aqui estão os computadores, lá no evento que teve em Bangkok, eles estavam lá, fazia parte do roadmap a venda de mais, se eu não me engano, mais mil nós lá, né? Então, isso aqui é o poder computacional. Então, tudo gira em torno do poder computacional, ok? Então, quando você investe no ecossistema, você está investindo em um poder computacional, ok? E esse poder computacional é uma mineração passiva, que te gera de 0,5% a 1% por dia. E eu posso até inverter isso aqui, ó, colocar de 1% a 0,5%. Depois vocês vão entender por quê, né? E esses ganhos, você também pode colocar eles em stake, né? Eu não vou detalhar os ganhos, eu vou detalhar a matemática e a sustentabilidade, tá? O ganho é isso aqui, de 0,5% a 1%, e o stake você já sabe nas apresentações, ok? Então, você vai entender um pouco sobre isso. Então, quando você investe um valor, você investe em poder computacional, que te gera de 0,5% a 1% ao dia durante 22 anos, ok? Então, vamos lá. Essa tela aqui, vou ser sincero para vocês, eu não sei onde que encaixa os números aqui, a matemática aqui. Eu não sei te falar, mas existe uma matemática. Eu sei te falar o que, que acontece com essa matemática. Por exemplo, 18.800 unidades vezes o poder computacional individual que você tem, dividido pelo poder computacional total de sua rede. Isso dá uma produção diária individual, que nunca sai do jogo durante 22 anos. Mas você tem que entender isso aqui? Naturalmente, você não precisa entender isso aqui. Olha cá, 1 vezes K, não sei o quê, N menos 1. Gente, só os chineses para entender isso aqui. Tá? E explicar isso aqui. Eu não quero explicar isso aqui. Eu quero que vocês entendam que eles explicaram isso aqui através dessa tela. Eles mostraram, mas a gente não sabe fazer essa conta aqui. O que que eu sei? O que eu sei é que você não vai ganhar 1% a vida toda. E eu sei também que você não vai ganhar menos de 0,5%, né, no negócio. Então, isso você tem que estar ciente, que esse 1% aqui, ele vai sendo fracionado até chegar a 0,5%. Ou seja, vai chegar uma época que você vai receber o 0,5% todo dia, ok? Isso aqui eu percebi através, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas o que vocês têm que entender? Que se você ganhar 0,5% ao dia, dá 15% ao mês. Se você colocar o 0,5% que você ganha no stake diário, você vai subir para 18%, para 20% ao mês, 21%,
Isso vai depender do valor da CA, tá? Então, o que vocês têm que entender? Que menos de 0,5% você não vai ganhar. E no início você vai ganhar até de 1% vai descendo até chegar a 0,5%, tá bom? Então, isso é fato. Né? É o que a gente tem a testar. Por quê? Aqui que está essa questão da matemática. Olha aqui para vocês verem. Quando eu comprei, dia 22/4, eu comprei $100, eu comprei 170,91 terahertz, ok? Que é o hash rate. Então, se eu fosse hoje, 2 meses depois, um pouco mais de 2 meses, os mesmos $100 eu compraria 344. Por quê? Por que você ganha, hoje você ganha 1% e vai descendo? Porque a conta é feita em cima do total de terahertz minerado até agora. Então, se você comprou há 2 meses atrás, como eu, você tem 170. Então, multiplicado pelo o que deu no dia, né, vai dar um valor menor do que quem comprou hoje, que comprou 344. Então, vai dar um valor praticamente o dobro do mesmo que comprou há um tempo atrás, há 2 meses atrás. Por que isso? Porque isso tem a ver com sustentabilidade, ok? Tem a ver com sustentabilidade. Os chineses, gente, eles são gênios no quesito de dinheiro, de matemática, de fazer a coisa de uma forma sustentável, principalmente. Eles não fazem nada que eles vão perder dinheiro, eles só investem onde eles vão ganhar dinheiro. E aqui, depois vocês vão poder fazer pergunta, mas quando você compra o poder computacional, você compra o hash rate, que é o terahertz, onde você vai receber proporcional ali ao que deu no dia, então a matemática, que quem comprou agora vai ganhar um pouco mais que quem comprou há 2, 3 meses atrás. Por isso que dá aquela diferença, ok? Por isso que dá aquela diferença. Tem gente querendo entrar. Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo meu computador aqui, pelo meu celular, aliás, para não ter que fechar a tela aqui. Estou vendo aqui. Não estou conseguindo pôr por aqui, não. Deixa eu ir pelo computador aqui mesmo. O pessoal está entrando atrasado. Não tem ninguém querendo entrar aqui, não. A Nádia, que eu estava tentando entrar, não conseguiu. Deixa quieto aqui, então. Continuar aqui. Beleza. Então, vamos falar agora sobre o ecossistema em si. Então, o que acontece? Para você receber, você vai receber em CA, certo? Então, como que funciona essa questão de receber em CA? Deixa eu ver aqui se eu já vou direto para a tela aqui, que é, que é essa tela aqui. Aqui onde está? Aqui. Deixa eu ver aqui se pronto. Vou aumentar aqui. Olha para vocês verem. Gente, presta atenção que é treinamento, não é? Acho que está dando para vocês chegarem aí. Que está no celular não vai dar muito bem. Mas eu dei o exemplo aqui de uma conta de $1.000, tá? Dólares. $1.000. Então, olha para vocês verem. Se você investe $1.000 e você investe a 1%, aliás, se você ganha 1% no dia, você vai ganhar $10. Se a moeda vale $28, você ganha uma fração da moeda, 0,3571. Ok? Se você, nos mesmos 1%, a moeda
vale 32, a fração que você vai ganhar é uma fração menor. Tem gente que me pergunta, Cristiano, por que foi menor a fração? Porque a moeda está mais valorizada, ok? Se a moeda um dia chegar a valer 100, você vai receber os mesmos US$ 10, gente. Só que quando você recebe os US$ 10, esses US$ 10 são divididos pelo valor que está a moeda no dia. Então, se ela tiver US$ 100, você vai receber 0,1. Se ela tiver US$ 50, você vai receber 0,2. Se ela tiver igual hoje, US$ 32, você vai receber 0,31. Então, é o valor que você está recebendo em dólar dividido pelo valor que a moeda está. É a fração da moeda que você vai receber. Você recebe na moeda, todavia, você ganha o percentual em dólar. Então, se você tem US$ 1.000, você ganhou 0,5%, você ganhou US$ 5. Esse US$ 5 é dividido pelo valor da moeda, e você ganha a fração da moeda naquele dia. Entenderam até aí? Se não entendeu, guarda a pergunta, porque não tem outro jeito de explicar, né? Se você recebe US$ 10, divide pelo valor da moeda que está no dia, ok? E essa moeda está subindo. A moeda sobe em média 10% ao mês. Por isso que você colocar nos juros compostos, você vai ganhar mais no final dos 30 dias. Mas eu quero que vocês entendam essa matemática aqui para vocês depois entenderem todo o contexto aqui, tá? Porque quando se trata de matemática. Então, o que que nos paga? O que que nos paga? O que nos paga é a moeda CA. Ela que nos paga, certo? Então, deixa eu passar essas telas aqui. Eu fiz esse treinamento, essas telas agora. Passar para cá, para vocês entenderem a lógica do que nos paga. O que que vai nos pagar? O que nos paga é a moeda CA. Então, qual que seria o risco do negócio, como qualquer outro negócio? Seria a moeda despencar, a moeda desvalorizar, né? Mas mesmo assim, você está recebendo na moeda. Se ela estiver valendo menos, você vai receber uma fração maior dela. Por isso que eu mostrei aquela tela agora para vocês. Porque se a moeda cair agora, gente, para nós não faz diferença nenhuma ela cair ou subir, porque nós estamos recebendo fração da moeda, ok? Só que ela já foi programada, vou mostrar através dos contratos, ela já foi programada para ela subir 10% ao mês, né? Inclusive, se você quiser comprar a moeda e pôr ela no stake, é muito bom, porque ela vai valorizar, ela pode, daqui a um ano, estar valendo US$ 100, por exemplo, né? Então, se a lógica, se nós recebemos da moeda CA, então qual que é a lógica que envolve a alta da CA e do BOT? Porque são duas moedas distintas. A moeda CA é a moeda interna da carry pack e o BOT é a moeda de gás, né? O BOT é a moeda de gás. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que qual que é. Deixa eu liberar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tem que entender qual que é a lógica disso aqui, né? Gente, o mundo cripto, você que é novo aqui nas criptomoedas, aos poucos você vai entendendo como é que é esse mercado e você vai vendo tanto que esse negócio aqui da blockchain é ajustado, é top, é organizado, entendeu? É feito para longuíssimo prazo, vocês vão entender isso, né? Mas é aos poucos. Você que já entende desse mercado, estuda, você fica maravilhado com o que os chineses estão fazendo com isso aqui, né? Então, o que você vai receber todo dia? CA. Mas, Cristiano, se eu vou receber CA, então já tenho dinheiro para pagar durante os 22 anos. E eu te respondo, exatamente isso. Exatamente isso. Olha aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho a tela. Eu acho que eu não coloquei a tela aqui da divisão. Deixa eu ver. Eu não coloquei a tela da distribuição. Vou achar ela aqui. Vou lembrar para fazer. Achei que eu tinha copiado essa tela, colocado lá e não copiei. Essa aqui, ó. Essa aqui. E
Então, olha só, esses 210 milhões de unidades CA, eles vão ser para 42% desses 210 milhões vai ser para pagar o poder computacional. 18% desses 210 milhões vai ser para pagar o stake, certo? E aí tem 2% da fundação, 3% para DAO, 35% é para pagar os V1 a V10, a rede. Então, o dinheiro para pagar todo mundo, gente, está sendo minerado todo dia, 40 mil unidades todo dia, está vindo aqui para pagar você. Então, o que, que você tem que preocupar? Se a CA ela é uma moeda que vai tem segurança, sustentabilidade e liquidez. É isso que é a preocupação que você tem que ter, porque o resto é tudo organizado aqui, certo? Então, olha para você ver a lógica. Eu vou te explicar a lógica, o que é uma lógica, gente? Vou te explicar, por exemplo, tem várias moedas no mercado sem lógica. Ela está lá simplesmente por estar lá, não tem uma lógica, não tem uma usabilidade, não tem um ecossistema, não tem uma comunidade, não tem um porquê estar ali. Simplesmente ela é especulativa, né? Então, a lógica da alta da CA é a seguinte: primeiro, 10% de refluxo para queima infinita de deflação. Se você entender que 10% de toda a moeda vai ser queimada, ou seja, vai deixar de existir, o que vai acontecer com a moeda? Escassez. Escassez leva o valor dela para cima, é igual petróleo. Quando o petróleo, tá vendo? Petróleo digital. Quando o petróleo falta no mercado, o que acontece com ele? O preço sobe, entendeu? Quando existe um excesso de petróleo, o preço cai. Isso é normal. Então, aqui, 10% da moeda é queimada. E eu vou te explicar depois como que ela é queimada. Ok? Uma produção diária fixa com redução de 10% a cada 2 anos. A cada 2 anos diminui 10%. Ok? E setor de stake. Para que serve o stake, gente? Tem gente que faz stake e nem sabe por quê. Né? O stake é para reduzir a oferta circulante. Se você deixa a moeda no stake, ela está travada por um dia, por 30 dias, por 3 meses, 6 meses, por um ano. Ou seja, ela não vai participar da volatilidade do mercado. Então, quanto mais moeda tiver stake, melhor para a sustentabilidade do negócio da moeda. Ok? E o tráfico de domínio privado. Ou seja, a CA, ela tem um domínio privado. Ela não está aberta para o mercado externo, nem vai estar, ok? Nem vai estar. Agora, e a BOT? Entenda uma coisa, a moeda CA da Caripec e a BOT, elas têm a mesma liquidez, elas participam da mesma liquidez, entenda isso, ok? Então, a BOT, o que vai acontecer com a BOT? Primeiro, 50% das taxas de gás para queima infinita e deflação. Ou seja, toda taxa de gás que surgir, metade é para queima da própria moeda, que é a moeda de gás da rede. Ok? Controle de fluxo forte, totalmente produzido em 25 anos. Não é aquela moeda que se lança totalmente a liquidez dela, todos os tokens, todas as moedas reais, é lançada. Não, ela é minerada por 25 anos também. Ok? E aplicação parte do ecossistema construído por pools iniciais, tráfego de domínio público, promoção em mídias tradicionais. Então, olha para você ver a outra parte da sustentabilidade do negócio. O próprio mercado externo vai trazer liquidez para a moeda para os próximos 22 anos. É só você pegar, por exemplo, a liquidez da Ethereum. A Ethereum já existe desde 2015. Já tem 11 anos que existe a Ethereum. E a liquidez dela, o valor dela hoje é US$ 1.700, o valor da Ethereum. Ok? E como que vai ser promovido isso no mercado? Né? Aí eu vou explicar através como que eles vão fazer para a moeda ter destaque e subir o preço dela cada vez mais. E tem várias vertentes aqui para isso acontecer, né? Então, continuando aqui. Olha para vocês verem.
eu falei para vocês que as duas moedas, a CA e a BOT, elas se interligam, a liquidez delas são interligadas. Eu vou mostrar isso no gráfico para vocês. Então, aqui tem um gráfico, que é os contratos, que é um gráfico circulante, certo? Então, aqui, a moeda CA e a moeda BOT, elas participam de pools semelhantes. Pools semelhantes. E aqui está uma explicação. Olha aqui para vocês verem. Todo SDT que entra no endereço X é distribuído proporcionalmente para Y e Z. Os fundos de Y são usados para estabilidade e suporte de preço. O fundo Z são convertidos automaticamente em BOT, 90% vai para tesouraria e 10% para compra e queima da CA. Tudo isso que eu falei lá atrás está explicando aqui. A alocação de X para Y e Z é ajustada automaticamente pelo contrato. Automaticamente, gente. Isso aqui não tem mais domínio externo. Isso aqui é contrato inteligente. Então, quando a demanda é grande, quando ela aumenta, o Y, quando maior demanda, aumenta o Y. E quando a menor demanda, reduz o Y. O que é o Y? O Y, aqui em cima, que é o tesouro, a tesouraria. Entendeu? Então, existe como se fosse ali um cofre guardando o tesouro, que quando a demanda é alta, é guardado ali, mas quando reduz a demanda, diminui ali, automaticamente. Então, os fundos de Y acumulam continuamente. Em alta, acumulada mais rápida. Em queda, lateraliza, estabiliza o preço. Pote para tesouraria e CA para PUB. Então, isso aqui que a gente ficou em São Paulo, gente, entendendo e estudando isso aqui. Não dá para passar isso aqui em 1 hora e meia hora, mas dá para vocês terem uma ideia do que é a lógica aqui da liquidez. E aqui está no gráfico mostrando. E a gente passou por isso, acho que foi sexta-feira. Olha para vocês verem. Acho que foi sexta-feira. Olha aonde que a liquidez da moeda veio. A quase 21 dólares. Olha aqui para vocês verem. O que aconteceu aqui? O Z aumentou. A demanda diminuiu. Né? A demanda diminuiu. O que aconteceu quando a demanda diminuiu? Ele desceu. Aí o contrato repôs toda a liquidez e ele voltou para o preço normal. Vocês podem ver aqui, ó, a sequência aqui, ó, que tem altos e baixos, tem uma vez aqui no começo e outra vez foi esses dias para trás que teve uma queda grande, de uma liquidez grande. O que é isso aqui? Isso aqui é o sistema que a gente chama de antibaleia. Como que funciona o sistema antibaleia? Se a baleia vem aqui e faz um investimento muito alto, de stake, por exemplo, quando vence o stake, por exemplo, ele colocou lá para 90 dias, venceu os 90 dias, ele vai lá e executa a ordem e vende. Aí o mercado vai lá embaixo. Só que, como o tesouro estava guardando aquele dinheiro ali, que ele tinha depositado antes, que era para a moeda ter ido lá em cima, na verdade, ela foi várias vezes lá em cima, porque às vezes ele não compra de uma vez, não, gente. Às vezes ele vem e compra um pouco aqui, a moeda vai lá em cima, aí vai para o tesouro, aí aqui ele compra a moeda, vai lá. Por isso que tem vários piques lá em cima, ó. Eles vai comprando, a moeda vai lá em cima, ele vai, ela desce, ele compra de novo, ela vai lá em cima. Só que esses pavis aqui tá querendo dizer o quê? Que a moeda estava indo aqui para o Y, do tesouro. Estava sendo guardada o dinheiro. Por quê? Porque no dia que ele viesse fazer o que ele fez aqui, vender tudo, aquele dinheiro que ele mesmo tinha colocado ali, vai voltar e vai repor, e a moeda vai continuar o fluxo de 10% ao mês, que é o que você está vendo no gráfico aqui agora, ok? Então, isso aqui, para quem entende, como eu falei para vocês, de criptomoeda, entende de pool de liquidez, entende de mercado, isso aqui você vê acontecendo na prática através do gráfico. Só de olhar para o gráfico, você vê o que eu acabei de explicar aqui, desses contratos, ok? E, como eu falei para você, a moeda BOT, ela tem a liquidez também junto com a moeda CA. A diferença é que a CA, ela vai sentir mais. Você vê que aqui, ó a volatilidade que deu nesse candle aqui. Já a CA deu uma volatilidade, a BOT deu uma volatilidade menor, né? Mas o que vai acontecer com a BOT? A CA, ela não vai para o mercado externo. Ela é uma moeda interna de mineração para quem quiser comprar um hash rate, investir aqui.
no ecossistema. Agora, a bot não. A bot ela vai para o mercado externo, ok? E ela vai ser negociada no mercado externo, né? E aí que vem alguns detalhes da moeda. Por exemplo, para que serve essa moeda aqui? Né? Que é o que eu falo. Qual que é a lógica de existir essa moeda? A lógica é uma só, gente. Toda blockchain precisa de uma rede, de uma moeda de gás. A moeda, o Bitcoin é a própria moeda de gás da rede deles. A Ethereum é a Ethereum, a BNB é a BNB, Polygon é Polygon, é a pool, né? Então, cada blockchain tem uma moeda de gás. Então, essa aqui é a moeda de gás da rede botchain. Isso que vocês têm que entender. Essa aqui é a moeda de gás. Então, toda vez que executa uma transação dentro da nossa blockchain, da botchain, essa transação, ela vira taxa. E as taxas vão se acumulando aqui. Tanto é que eu mostrei para vocês lá atrás que 50% das taxas é para comprar e queimar a própria moeda aqui para o quê? O preço dela se manter e subir, né? Então, como que a gente vai fazer para essa moeda aqui ir para os $1.000 daqui a alguns meses ou anos? A gente não sabe, mas o que está sendo feito, né? Primeira coisa que está sendo feita, gente, é o que eu acabei de falar. Não precisa ter transação para eles terem que comprar moeda, e se eles comprar moeda para pagar a taxa de rede, a moeda vai o quê? Vai subir, porque a lei da oferta e demanda, né? Se tem muita gente precisando, então o preço dela vai subir. E para isso existem vários projetos, cerca de 2.000 projetos já sendo desenvolvidos dentro da botchain. E dentro da botchain vão ser produzidos vários e vários e vários projetos. Cada dia mais projetos serão produzidos aqui. Tanto é que a Binance tem 6 anos de blockchain, ela já fatura de 2 a 10 bi de taxa. Então, olha para vocês verem. O que é sustentabilidade? As taxas. Entendeu? Uma das partes de sustentabilidade do negócio são exatamente as taxas, que vão ser pagas para a nossa blockchain e sustentar todo o ecossistema o resto da vida. Não é só 22 anos, é o resto da vida, ok? Então, aqui, por exemplo, lá em Bangkok agora, teve vários projetos lá que já estão funcionando dentro da botchain, gerando taxas aqui, ó. Bot Oracle, aqui eu pus eles, todos eles por aqui, ó. Mas eu pus aqui também, maiorzinho, ó. Vários projetos, ó. Vários, isso aqui é tudo, tem jogos, tem tudo quanto é coisa aqui, desenvolvendo dentro da botchain. Toda vez, vamos supor que tem um jogo desse aqui, tem milhões de usuários que jogam. Gente, são milhões de usuários jogando todo dia, são milhões de taxas pagas todo dia. Milhões de transações. Então, vocês não têm noção do tanto que esse mercado aqui é milionário, bilionário, na verdade. E, além disso, tem aqui as fundações que investem, né, no projeto. Por que elas investem? Porque é a área delas, gente. Elas investem porque é a área delas. Elas ganham com isso. Então, elas investem por isso. Então, esses 50 milhões, por exemplo, colocado agora, é para atrair essas pessoas, esses desenvolvedores aqui para desenvolver projetos dentro da blockchain. E eles vêm e desenvolvem o projeto aqui dentro, certo? E são milhares, milhares. Então, a botchain está investindo nisso aqui, gente. A gente acha que a botchain é só você ir lá e comprar o poder computacional? Não, é 25% do negócio só que a gente está fazendo parte. Os outros 75% é isso aqui, ó. É esse mercado de empresas investindo, é o mercado de desenvolver projetos dentro da rede da blockchain, para gerar taxas, certo? Então, esse é o mercado. E qual que é a outra parte que vai fazer a moeda ir lá para a Lua? É isso aqui, ó. Ela vai ser listada nas principais corretoras de cripto do planeta. Pensa para você ver. Toda vez que uma cripto com o potencial da blockchain é lançado no mercado externo, o mercado externo ele vai analisar. Peraí, vale a pena investir nisso aqui?
E o que, que eles vão analisar? Eles vão ver que tem uma blockchain nova com inteligência artificial, que tem bilhões de usuários já utilizando, que tem vários projetos sendo utilizados. O que, que eles vão fazer, gente? Eles vão comprar igual louco. A moeda, se brincar, em poucos dias ela dobra o valor dela, entendeu? Isso quando for lançado na OKX vai ser a primeira. E depois que ela for para a BitGet, para a Bybit, para outras grandes. Então, o mercado vai começar a injetar liquidez, e liquidez, e liquidez, e liquidez, e a moeda vai só subir. Por isso que a expectativa dela bater os $1.000, ok? Então, a gente pensa que, mas como é que sustenta o negócio? Gente, é simples se você estudar. Se você entender que não é um negocinho que você está mexendo, não é uma plataforminha, não é mais uma empresa de investimento, não, gente. É uma blockchain que vai ser a maior do mundo, que tem uma lógica isso aqui. Não estou falando de um negocinho pequeno que não absorve bilhões, entendeu? Isso aqui absorve bilhões, entendeu? Pode entrar muita grana aqui que faz cosquinha nisso aqui, entendeu? Eu vou pôr, tem um cara que vai pôr 1 milhão. É cosquinha nisso aqui, entendeu? É cosquinha. Então, eu estou falando que esse negócio aqui é gigante, gente. Gigante, mas gigante mesmo. Gigante demais da conta, ok? Então, essa é a parte que eu queria falar para vocês da sustentabilidade